Salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, deixa o like, já se inscreve no canal que é super importante para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, ontem Michael Scotto soltou no Hoops Hype que Toronto e Brooklyn, estão tendo conversas extremamente promissoras sobre uma troca de Kevin Durant para Toronto. Porém, Michael Scotto disse na matéria que o Brooklyn tem insistido muito na presença de Scottie Barnes nesse pacote de troca. Segundo Michael Scotto, o Brooklyn só manda Kevin Durant para o Toronto se o Raptors montar um pacote, obviamente, com bons valores, escolhas de draft, mas que tenha obrigatoriamente Scottie Barnes. Sem Scottie Barnes, não tem troca de Kevin Durant para o Toronto. Daí eu soltei esse vídeo ontem dessa notícia e muita gente começou a falar, pô, será que vale a pena abrir mão de Scottie Barnes para ter o Kevin Durant? Abrir mão de Scottie Barnes seria uma loucura, o Kevin Durant não vale tudo isso? E daí eu vi muita gente comentando isso, daí eu olhei e pensei, cara, ao invés de responder um por um, eu vou fazer um vídeo dando a minha opinião sobre isso, que aí que eu acho que fica mais fácil e chega para mais pessoas. Então nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre a real viabilidade de você trocar Scottie Barnes para ter Kevin Durant. Será que vale a pena? Será que pro Raptors seria um bom negócio? Bom, antes de tudo, deixa eu compartilhar rapidinho que um drama, adolescente aqui, deve fazer uma hora e meia, que eu tomei um açaí com Nutella, agora há pouco, inclusive, aqui na minha cidade tem um açaí que é simplesmente fabuloso. E, cara, já me deu espinha, É simplesmente maluquice como o corpo humano funciona no período de adolescência, cara? Pelo amor de Deus. Só queria, dar esse desabafo aqui pra vocês, vamos pro vídeo que é o que vocês não clicaram aqui pra saber dos meus dramas adolescentes, Vamos lá, vamos falar sobre a viabilidade de trocar Scottie Barnes por Kevin Durant. Primeiramente, por que o Raptors gosta tanto do Scottie Barnes e tem relutado em envolver o Scottie Barnes em uma possível troca por Kevin Durant? Pelo fato do Scottie Barnes ter se encaixado perfeitamente e de forma até automática no sistema do Nick Nurse, que é um sistema bem difícil de um novato se encaixar, porque é um sistema que muda muito durante a temporada. O Nick Nurse é um dos treinadores mais imprevisíveis da liga, porque ele começa a temporada jogando de um jeito, no meio joga de outro e começa os playoffs jogando de uma forma totalmente diferente. E não é porque o Nick Nurse é um treinador malucão, não, é porque ele tem uma versatilidade tão grande de jogadores que ele consegue, pelo seu talento e pela sua capacidade absurda de comandar um time, ele consegue variar muito bem as formas do Raptor jogar. Tanto é que, na minha visão, o Toronto é um dos times mais bem treinados de toda a liga. É impressionante como o Nick Nurse tem esse time na mão e consegue variar muito bem taticamente, o playbook do Toronto Raptors. E o Scottie Barnes, mesmo sendo um novato, vindo de uma faculdade não tão forte e nem tendo sido titular absoluto na NCAA, isso tem que ser dito, mesmo com tudo isso, o Scottie Barnes ele se encaixou perfeitamente no sistema do Nick Nurse e conseguiu se reinventar quando o Pascal Siakam voltou. Porque uma coisa é você jogar como ala pivô, meio que numa posição que você está acostumado, e uma coisa é isso, porque você joga meio que no automático ali. Outra coisa é você ver o melhor jogador do time voltando, jogando na sua posição e você tendo que se adaptar em uma posição diferente. O Scottie Barnes conseguiu executar isso com maestria. Então o Toronto tem esse apego tão grande no Scottie Barnes porque a prospecção do Scottie Barnes é muito boa, porque se na temporada de calouro ele conseguiu se encaixar perfeitamente num sistema extremamente complexo, o futuro do Scottie Barnes é promissor. E isso é uma grande realidade. O Scottie Barnes realmente é um jogador muito promissor. Só que estamos falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga. Estamos falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga, que ainda é um dos melhores de toda a NBA. Na minha visão, Kevin Durant ainda é top 5 tranquilamente na NBA. E aí eu acho que a conversa tem que mudar um pouquinho, tá? Se estivesse sendo falado de Scottie Barnes sendo trocado por, vamos lá, um Jordan Poole, se tivéssemos falando de Scottie Barnes sendo trocado por Draymond Green, talvez, aí eu acho que a história é um pouco diferente. Daí eu acho que o Scottie Barnes ele é um ativo bem mais valioso do que qualquer um desses.
Tô falando que o Scottie Barnes é melhor do que o Draymond Green e melhor do que o Jordan Poole? Não, tô falando que o Scottie Barnes é um cara mais valioso do que esses dois caras, porque eu acho que a prospecção de carreira do Scottie Barnes é melhor do que a do Jordan Poole. Acho que o Scottie Barnes tem ferramentas melhores e mais versáteis do que o Jordan Poole, e o Scottie Barnes, ele tem um talento ofensivo e defensivo que pode não ser tão bom quanto o do Draymond Green, mas é bem possível que seja melhor do que o Draymond Green no futuro. Então, são conversas diferentes. Agora, quando a gente compara o Scottie Barnes com o Kevin Durant, o papo muda de todas as formas possíveis, porque em qualquer fundamento, o Kevin Durant é superior. Em qualquer fundamento, o Kevin Durant é superior ao Scottie Barnes. Ah, Luiz, até defensivamente? Até defensivamente. Kevin Durant é um defensor absurdo. E um ponto que tem que ser levado em consideração aqui é a cultura do Toronto Raptors. É um papo meio filosófico aqui, muita gente pode discordar, mas é a minha opinião, eu vou compartilhar. Se você discordar, deixa aqui nos comentários. Na minha visão, o Toronto não tem uma cultura de construção de jogadores. Todas as temporadas que o Toronto teve sucesso foi quando trouxe grandes free agents, foi quando trouxe grandes reforços. Quando o Toronto tentou formar um time no draft, a equipe não conseguiu ter um sucesso, não conseguiu ser campeão, não conseguiu brigar realmente por título. Quando foi que o Toronto teve sucesso? Primeiro, quando trouxe o Kyle Lowry, tá? Para quem não sabe, Kyle Lowry não foi draftado pelo Toronto Raptors. Então, o Raptors melhorou muito quando trouxe o Kyle Lowry e só conseguiu realmente ser campeão quando trocou o DeMar DeRozan pelo Kawhi Leonard. Então, a cultura do Toronto Raptors não é de formar times do draft. É uma cultura parecida, guardada as devidas proporções, a do Lakers. O Lakers não costuma ter sucesso quando monta um time do zero. O negócio do Lakers é free agent, é trazer jogadores, é comprar, é trocar por grandes jogadores. E essa meio que é uma cultura para esse do Toronto. E o Toronto também não tem uma cultura de reconstrução. Poucas vezes na história do Raptors, o Toronto ficou grandes períodos sem ser competitivo, sem pelo menos brigar para uma pós-temporada. Toronto não costuma ficar muito tempo fora de pós-temporada. Então, apostar em um projeto a longo prazo não é algo que o Raptors costuma fazer. E o Masai Ujiri, GM, né, da equipe do Raptors, é um cara bem imediatista, ele gosta de resultado na hora, ele gosta de ver o time brilhando. Hoje, para o Toronto, faz muito mais sentido trazer um Kevin Durant e brigar por um título, porque na minha visão, com o Kevin Durant, o Raptors se torna favorito ao título, do que manter o Scottie Barnes e ver o que o Scottie Barnes pode virar. Acho que ele vai virar um grande jogador, mas entre uma dúvida e uma certeza, escolher a certeza costuma ser sempre a melhor opção. Então, sendo bem sincero, levando em consideração a prospecção do Scottie Barnes e a cultura do Toronto de querer vencer o mais rápido possível, eu vejo o Toronto, pelo menos na minha visão, apostando no Kevin Durant ao invés de ficar com o Scottie Barnes. Hoje, o Toronto está bem resistente em trocar o Scottie Barnes. Mas como o Michael Scotto disse na reportagem, na matéria que saiu ontem, né, onde ele falou sobre esse interesse do Toronto, sobre essa conversa entre Nets e Raptors, o Toronto está começando a ceder. O Toronto está começando a repensar se vale mesmo a pena ficar com o Scottie Barnes. Então, respondendo a pergunta que muita gente fez no vídeo de ontem, se vale a pena para o Raptors trocar o Scottie Barnes para ter o Kevin Durant, na minha visão, vale. Porque o Raptors é um time pronto para ser campeão. Toronto está a uma superestrela de ser campeão da NBA. Essa superestrela pode vir a ser o Scottie Barnes? Não sei. Eu sei que essa superestrela pode ser o Kevin Durant. Então, na minha visão, faria sentido sim o Toronto trocar o Scottie Barnes pelo Kevin Durant. E se eu fosse GM do Toronto, não pensaria duas vezes e trocaria. Todo respeito do mundo Scottie Barnes, acho que vai virar um grande jogador, mas entre ficar com um cara que pode virar um grande jogador ou ficar com um cara que já é um grande jogador e que faria o meu time brigar agora pelo título, eu prefiro ficar com o Kevin Durant. Ah, Luiz, mas você falou que não é a favor do all-in. Isso não é all-in.
o Raptors não tá abrindo mão, não abriria mão, tá, nessa hipótese, de todo o time para ter um grande jogador e para dar um tiro curto. Não, o Raptors estaria abrindo mão de um jogador que pode vir a ser um grande jogador, de algumas escolhas de draft, de primeiro round, talvez ali de um Fred VanVleet, talvez, para trazer um cara que seria um complemento perfeito para a equipe do Raptors. Então, por isso, eu não acho que seria um all-in e por isso que eu acho que seria um belo movimento do Raptors trazer o KD. Mas essa é a minha visão, você pode ter uma opinião diferente, então peço que você deixe aqui nos comentários o que você acha. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum de novo. Eu vou me despedindo, tá? Vou tratar aqui dessa espinha, vamos ver se ela melhora. Torçam por mim, tá bom? E é isso, cara. Essa é a minha opinião sobre Scottie Barnes ser trocado por Kevin Durant. Como eu disse, comente aqui sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tamo junto. Tchau, tchau.